Gente querida, chegou setembro e que a metáfora das flores traga mesmo muitas coisas boas para todos nós, viu? Desejo de coração. Depois, desejo também que a gente consiga compartilhar sempre conhecimento, construir cidadania, seguir juntos, aprendendo mais e sofrendo menos. Aliás, já se inscreveu? Já ativou as notificações? Toda semana sempre tem conteúdo fresquinho, quentinho por aqui para a gente continuar produzindo conhecimento, informação e cidadania, como eu sempre digo. E numa conversa super democrática, tem links para você aprofundar, tem possibilidade de você consultar atemporalmente as nossas outras conversas quando quiser se informar e entender um pouco mais didaticamente sobre os temas que a gente aborda por aqui. E sabe de uma coisa? Nesse começo de setembro, olha que privilégio a gente poder selecionar indicação de leitura também, outros recortes, intertextos, sempre com muito cuidado, com muito respeito pela nossa formação. Bom, vamos juntos então? O que já temos sumarizado aqui para esta primeira semana, gente, que vale a pena repercutir juntos. CLT e autonomia 7 anos depois da reforma trabalhista, o que é que uma pesquisa revelou para a gente sobre a percepção dos trabalhadores que empreenderam? Inteligência artificial e deepfakes, cuidado com golpes. VPN e suspensão do X, o que isso quer dizer? Infância e vida adulta. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns argumentos de autoridade importantes, porque afinal de contas, daqui a pouquinho, lá em outubro, a gente fala, celebra, intensifica entendimento sobre a infância, mas é importante construir todos os dias esse cuidado geracional. Vamos juntos? Então, olha só, aqui a gente sempre aprende mais e sofre menos. 70% dos autônomos querem voltar a ter CLT no Brasil. É isso mesmo, gente querida. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela FGV, produzida aí 7 anos depois da aprovação da reforma trabalhista em 2017, fizeram uma reforma solicitada, sugerida, né, que já vinha como pauta há muitos anos, porque nós tínhamos uma CLT bastante ultrapassada. Pois bem, essa reforma de 2017 alterou mais de 100 pontos na CLT. No entanto, a embalagem, a roupagem toda dizia ou tinha a intenção de trazer uma autonomia responsável para o trabalhador e que ele conseguisse gerir seus ganhos, quem resolvesse ou tivesse necessidade de empreender, e também, pessoal, que houvesse uma redução significativa no desemprego. Essa pesquisa, que eu deixo o link aí para você, traz a oscilação nos números sobre empregabilidade nesses anos todos. E talvez, pessoal, uma das considerações importantes a se fazer é que na frase, quando diz assim, eu faço o meu horário, é por isso que eu quero ser autônomo, a gente precisa colocar a conta de todos os boletos e todos os gastos, né? Então, às vezes, essa conta fica um pouco mais puxada ou fora da programação que a gente imagina. Outra coisa que é preciso colocar em questão aí é que a percepção pode ter mudado bastante em virtude, em razão da pandemia. Vamos nos lembrar de que a aprovação aconteceu 3 anos antes da pandemia, né? Então, olha, conteúdo fresquinho aí para a gente refletir a respeito. Pessoal, vale a pena dar essa olhada cuidadosa, viu? Depois, gente, por falar em inteligência artificial, que volta e meia aparece por aqui na nossa conversa, principalmente com a sua relação com o trabalho, né? Ou com os aspectos novos de trabalho possíveis por conta da inteligência artificial, hoje ela aparece aqui para a gente fazer uma lembrança que não é nova, não é inédita. Aliás, né, como eu disse, você pode ver programas anteriores em que a gente já tratou disso, mas nesse momento faz diferença a gente trazer novamente. Gente querida, é assim, ó. Muitas personalidades famosas têm aparecido nas redes sociais nas últimas semanas para dizer, gente, é golpe, não sou eu, não é minha voz, não é a minha imagem real que está fazendo propaganda, divulgando tal serviço, tal benefício, tal preço.
Pessoal, sabe um ditado popular que diz assim, ó, quando a oferta é demais, o santo desconfia? É para levar o pé da letra isso e é para desconfiar mesmo. Por exemplo, aparece lá uma marca que você sabe que as peças mais simples e mais baratas dessa marca custam acima de R$ 1.000. Diz, nossa, aí aparece uma personalidade lá com voz e imagem divulgando aquela marca com peças, não é nem pela metade do preço, gente, é por 10% do preço. Desconfie, isso não pode ser verdade, né? Outras divulgações de remédios milagrosos, tudo isso, gente, e olha, o que é mais interessante, não são montagens grosseiras, sabe? Como a gente via recortes de clipes nos anos 90, por exemplo, né? Que aparecia assim, era uma montagem grosseira da pessoa com um fundo totalmente diferente. Não, são montagens que simulam muito veridicamente a realidade, gente. O que eu quero dizer a você? Lembre-se da etimologia do verbo verificar, nesses casos, e verifique, que é o quê? Examinar a verdade desse conteúdo. Não caia em golpes. Também deepfakes, gente, e essa simulação com imagens e vozes podem ficar muito recorrentes agora que estamos em pleno período de campanha eleitoral. É preciso ficar muito atento e educar o olhar constantemente, porque as ações mudam, né? As possibilidades de compartilhamento e produção desses conteúdos mudam e, como eu disse, não é montagem grosseira, gente. Parece mesmo a pessoa e a voz. Então, ficar atentos a isso, porque é um ponto de vulnerabilidade da mente humana, né? Quem de nós não quer encontrar uma super oferta, uma super vantagem, uma super cura milagrosa, né, pessoal? Então, um cuidado especial aí, sabe? Outra coisa, vamos conversar sobre siglas VPN, X. O que isso quer dizer? Na semana passada eu já trouxe aqui para você a história da suspensão do X, antigo Twitter, no Brasil, por conta da não obediência de indicação de responsável legal no escritório aqui no Brasil. Bem, e de outras desobediências aí em relação à legislação vigente. Olha, gente, o que acontece? Existe uma possibilidade que às vezes nós nem sabemos de utilizar uma tal rede virtual privada, na sigla em inglês VPN, para trafegar dados e acessar, inclusive, a própria rede X, sem deixar rastros. Sem deixar rastros mais ou menos também, né? Por quê? Existe aí uma imposição de multa para quem usar essa rede escondida para conseguir acessar o Twitter, porque ele está, o Twitter quer dizer o antigo Twitter, o X, né? Porque ele está suspenso no Brasil. Diz, o que é isso? O VPN, né, ele possibilita que a gente trafegue dados escondidos, dados confidenciais na rede, mas não isenta os usuários de responder por atos ilícitos nesse tráfego. Como é que é? Tem uma analogia no link que eu deixei para vocês, inclusive aí, que vale muito a pena a gente destacar. É como se fosse, gente, a internet, uma grande rodovia. Imagina você, né? Com carros, ônibus, caminhões que vão e vêm, né? Então, com dados mais leves, mais pesados, tudo isso. E, de repente, a VPN é o quê? Um túnel. É um túnel em que a gente não vê o que está trafegando lá dentro. Stácleos, mas para que isso é usado? É usado para algum benefício? Sim, gente, principalmente em situações de teletrabalho, home office, quando é preciso que algum funcionário acesse arquivos, documentos confidenciais de uma empresa. Então, ela tem uma serventia e uma utilidade muito interessante e inteligente para esses itens. Vamos ficar atentos, gente, porque surgirão novidades a respeito nos próximos dias. E essa discussão sobre liberdade de expressão, segurança de dados e legislação de redes certamente não é só tema quente, pessoal. Tem que estar na nossa conversa cotidiana porque faz parte da nossa vida, viu? Depois, o que quero conversar com você ainda? Falamos dessas questões relacionadas aí, né, à suspensão do X, então ficar atentos.
Quero conversar sobre essa construção entre infância e vida adulta, gente. Olha, tô deixando para você uma série de argumentos de autoridade, de gente que foi consultada para construir esse texto, e vale a pena a gente conversar e se orientar sempre e cada vez mais. Pessoal, do 0 aos 6 anos, nós fazemos mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo. É algo para a gente olhar e de fato se estarrecer, né? E é nesse tempo, é nesse processo que se forma mais de 90% do cérebro das pessoas. Criatividade, espontaneidade, alegria, questões relacionadas ao desenvolvimento físico-motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional. Tudo isso a gente leva para a vida adulta, né? E aí assim, ó, eu vi também uma postagem dessas bem simples, mas que chama bastante atenção por esses dias, que disse assim, ó, quando alguém próximo a você, que tem amor por você, afeto, tenta te ensinar alguma coisa, dê bola, dê valor, né? Dê atenção, porque diz a vida não vai te ensinar com esse mesmo afeto, com esse mesmo amor, com essa mesma generosidade. E aí a gente vê muito desse processo, pessoal, também da ideia de nos ensinarmos muita coisa, né? E 2 pontos que eu destaco desse texto longo, desse ensaio que eu estou deixando para você aí sobre essa relação infância e vida adulta. O que somos na vida adulta que é reflexo da nossa infância. E como lidar com o que fomos na infância também, né? Diz assim, ó, um dos pontos, ninguém está fadado a repetir comportamentos. Então, bem importante aprofundar e ver os argumentos de autoridade que tratam disso. O segundo ponto é diferenciar acolhimento e imaturidade. São coisas bem diferentes e não é aquela questão assim de desculpar toda e qualquer falha, porque afinal de contas eu tenho que me acolher. Cuidado com essas generalizações, né? E várias expressões são tratadas nesse texto, gente, com bastante, eu diria, não só intencionalidade, mas com bastante generosidade para nós. Como é setembro, época de primavera, de a gente ter dicas de listas de leituras aqui e acolá, o New York Times fez uma super lista também dos 100 livros do século, 100 livros de todos os tempos, tudo isso. Sempre que posso, eu trago aqui um compartilhamento de coisa ou outra que acho que faz diferença na nossa vida, né? Primeiro, sempre que posso eu indico O Sol é para Todos. Gente, tem um livro, tem um filme, olha, é daquelas leituras assim, que não é só a minha lista, viu? Inclusive o próprio New York Times faz menção, e faz menção sistematicamente, como eu faço por aqui, tá? Vale a pena. Depois, eu quero indicar também, já que a gente está falando de construção relacionada aí à infância e o que somos na vida adulta, os nossos antepassados, do Ítalo Calvino. Gente, olha só, tem um dilema existencial aqui bem bacana, que é a história de quem sou eu, mas e qual é a minha relação com a sociedade, né? É mais ou menos isso. Estou só simplificando aqui para você. E são textos que, ao mesmo tempo, têm leveza, mas que tem muito de reconhecimento individual, sabe? Cada um de nós pode encontrar coisas que são simbólicas aí da própria vida. Então, essas 2 dicas para a gente começar setembro. Eu espero de fato que a gente tenha semanas muito floridas, metaforicamente, aí pelo caminho, e que tenhamos muito sol e bom sol iluminado pela frente. Um grande abraço a você, excelentes estudos, excelente trabalho, uma ótima semana. A gente se vê por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.